Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 38 minutos dessa sexta-feira, dia 22 de julho. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E agora nós vamos falar com a advogada Juliana Mendonça, especialista em direito trabalhista, e nós vamos falar sobre os 5 anos da reforma trabalhista e os efeitos da reforma. Bom dia, doutora Juliana, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu começo perguntando para a senhora, porque a reforma trabalhista ela foi aprovada, né, com uma promessa de que ela geraria empregos e que traria benefícios a longo prazo para o país, principalmente na geração de empregos. Ela cumpriu esse propósito ou não? Infelizmente, não é isso que nós vimos, né? E aí muito tenta se colocar a culpa na pandemia. Só que a pandemia, ela tem 2 anos. A reforma trabalhista já tem 5, né? Então, esses 3 primeiros anos, não houve aumento no número de trabalhadores, muito pelo contrário. Está tendo maior número de pessoas que estão fora da legislação, fora da regulamentação. São pessoas que se dizem autônomos, os PJs, os MEIs. Entendi. Agora, quando a gente também fala na reforma trabalhista, há uma questão em que os empresários, eles reclamam muito, dizendo que a justiça trabalhista, ela é pró-trabalhador, né? Por mais que o empregador consiga comprovar que ele não cometeu abusos, que ele pagou certinho, ele sempre já entra perdendo. Isso é real? Não, de forma alguma isso não é real. Basta pegar os números do TST ou mesmo do Tribunal Regional do Trabalho, que aquela empresa esteja, e observar o número gigantesco de ações que foram consideradas improcedentes. O que acontece a empresa ela tem a obrigação de portar certos documentos. E às vezes a empresa não porta certos documentos, como comprovante de pagamento, recolhimento do FGTS, controle de ponto. E aí ela chega na justiça, de algum modo, perdendo, porque ela tinha a obrigação de juntar esses documentos e apresentar, e ela não faz. Aí sim seria uma situação, mas por conta da empresa não ter cumprido com a obrigação dela. Mas, no geral, não. O ônus tem tanto para o empregado quanto para o empregador. Doutora Juliana, eu gostaria de saber o seguinte: 5 anos da reforma trabalhista, já há uma possibilidade de saber, ela foi feita para melhorar as relações de trabalho entre patrão e empregado, como foi dito por aí. Com 5 anos dessa reforma, já dá para saber quem ganhou mais com ela, se foram os patrões ou se foram os empregados, ou se há um equilíbrio nessa relação? É difícil falar quem ganhou, né? O que a gente pode dizer é que ambos tiveram vantagens e desvantagens. O empregado, de certa forma, ele saiu mais prejudicado. Por quê? O negociado versus legislado, né, que foi o boom, a chamada da reforma trabalhista. O que é o negociado versus legislado? A negociação feita pelo sindicato valia mais do que o que estava previsto na legislação, né, na CLT. Só que a própria CLT, ao tirar a contribuição obrigatória do sindicato, de certa forma, enfraqueceu esses sindicatos. E com esse enfraquecimento, os sindicatos não tinham condições alguns deles, de negociar a favor do empregado, tendo que aceitar muitas coisas do sindicato patronal. E, dessa forma, as negociações sindicais ficaram da sobremaneira prejudicadas. Então, temos várias situações de empresas que se negam a fazer negociações coletivas, temos várias empresas que não aceitam fazer majoração de benefícios ou redução de benefícios. Então, assim, o sindicato enfraqueceu, ele podendo negociar mais, ele deixou de negociar ou negociando coisas que eram
prejudiciais para o trabalhador, e isso foi bem ruim. Mas, no geral, teve coisas boas e teve coisas ruins. Diminuiu, de certa forma, a burocracia, por exemplo, autorizando que a mulher que amamenta pudesse pegar aquelas 2 pausas de 30 minutos, quando a criança, até 6 meses de idade, pudesse, por exemplo, negociar em juntar as 2 pausas de 30 minutos, e assim chegar mais tarde, sair mais cedo, ou aumentar o intervalo. Então, algumas coisas foram benéficas para o empregado, muitas coisas para o empregador, e a negociação, não estou falando em benefício do sindicato, mas em benefício dos próprios trabalhadores, foi bem ruim esse tipo de negociação. Olha, nós temos um ouvinte aqui dizendo o seguinte: sabemos que a reforma trabalhista, que é o Edivalmir, o ouvinte, na verdade foi um remendo, e a insegurança jurídica continua. E muitas vezes o empresário brasileiro, ele é desorganizado, e no que a senhora falou sobre o controle de ponto, a maioria das empresas não procede com esse controle. Aí cai numa prova que ela não tem nada, e aí acaba perdendo a ação. E uma outra coisa que eu coloco para a senhora nessa questão do controle de ponto, às vezes a lei ela é tão draconiana que o empregado às vezes até prefere, de repente, cumprir uma jornada e sair antes, mas o Ministério Público do Trabalho obriga o empregado a fazer aquela 1 hora do almoço e ficar até, ele trabalha para 1 hora e continua. Não dá para flexibilizar para poder atender às necessidades também desse trabalhador e também da empresa, às vezes? Porque eu acho que, às vezes, amarra demais a relação entre o trabalhador e o empresário. A reforma trabalhista ela veio nesse sentido, de trazer menos amarras. Nesse exemplo que você deu, do intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2, que todo trabalhador que trabalha acima de 6 horas é obrigado a ter, se for feita negociação via sindicato, pode reduzir esse intervalo para 30 minutos. Só que o que a gente tem que pensar é que a lei, ela é de 1943, mas ela não foi feita de forma aleatória. Se existe esse tempo de intervalo, é porque ele faz bem para a saúde do trabalhador. Às vezes o empregado hoje é jovem, está pensando, não, 15 minutos eu como e volto a trabalhar, tá ótimo. Ele fazendo isso em 30 anos, a saúde dele vai, com certeza, ser prejudicada. Então, esse tempo, quando a gente pensa em férias, quando a gente pensa em tempo de intervalo, em jornada máxima, não é, porque a lei acha que é bonito. Não, porque existe uma Organização Mundial de Saúde que protege as pessoas, inclusive a OIT, né? Ela traz os regramentos para tentar proteger esses trabalhadores, para que ele tenha uma saúde física e mental no decorrer do tempo. Agora, doutora Juliana, a Covid, ela trouxe o trabalho home office, né, em que era uma realidade que a gente previa para um futuro mais longínquo, né, e que a Covid acabou se tornando realidade. E esse trabalho home office também estabeleceu novas relações trabalhistas. Além disso, a tecnologia, a sociedade, ela tem mudado e ela tem obrigado a legislação, ou mesmo aquelas pessoas que são ligadas a essa área do direito trabalhista, a repensar como será essas relações trabalhistas no futuro. Porque você precisa, por exemplo, você tem a questão do trabalho intermitente, aquela coisa da carteira trabalhista, com carteira assinada, férias, 13º, a gente sabe que essas relações, ao longo dos anos, elas vão mudar e que você vai ficar mais um prestador de trabalho. Isso vai significar precarização ou vai ser possível proteger esse trabalhador e também proteger o empresário para que haja, de fato, uma relação harmônica entre essas duas forças diante dessa realidade que está mudando o mundo do trabalho? Excelente. O trabalho intermitente, ele veio com a reforma em primeiro questionamento seu, quanto ao home office, né, o teletrabalho. Ele já veio previsto na reforma trabalhista. Ou seja, 5 anos atrás, já estava na legislação autorizando. O que aconteceu? A pandemia agilizou a utilização. Muitas empresas tinham receio de colocar seus trabalhadores para trabalhar em home office, em teletrabalho, mas com a pandemia ele foi obrigado e hoje muitas empresas
adaptaram como a realidade delas. Vários trabalhadores hoje já são contratados para trabalhar em casa ou fora do ambiente físico da empresa. Isso foi uma questão que já veio da reforma trabalhista. Isso foi muito importante para que, nesse momento que a gente está vivendo, ele pudesse ser uma realidade. O fato do trabalhador intermitente, a forma como ele foi disposto na legislação, o que é o trabalhador intermitente? É aquele que tem a carteira de trabalho assinada, mas ele não tem um salário fixo por mês. Ele vai receber de acordo com o tempo de trabalho que o empregador necessite e que ele se disponha a trabalhar naquele mês. E é feito um cálculo proporcional de férias e 13º, FGTS e INSS do trabalho dele realizado durante aquele mês. Então, pode ser que aquele trabalhador, naquele mês, ele não receba nada, no mês seguinte ele receba 2 salários, um outro mês ele receba R$300, a depender da convocação. Só que da forma como foi disposto na nossa CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, ela deixa muita lacuna, de forma que até o STF está aguardando para julgar a constitucionalidade do trabalhador intermitente. Mas hoje é vigente, algumas empresas, não todas, estão utilizando esse tipo de trabalho, mas com ainda uma insegurança muito grande. Por quê? Porque ainda corre-se o risco de ter vetado ou ser considerado inconstitucional pelo próprio STF. Olha, tem um ouvinte perguntando para a gente, a empresa voltou o trabalho presencial. Ela pode notificar os empregados que o home office só será realizado sob autorização do superior imediato? Ou seja, eu estou entendendo essa pergunta porque hoje as empresas querem que o trabalhador volte para o presencial, mas os trabalhadores estão resistindo. Quem define esse relacionamento? É a empresa. A empresa tem que dar um prazo de 15 dias para o trabalhador se adequar e voltar para o ambiente presencial. Doutora, a senhora disse numa resposta aí que o fim da contribuição sindical obrigatória enfraqueceu os sindicatos na defesa dos trabalhadores, certo? Mas o que a gente via antes com a contribuição sindical eram bilhões de reais sendo distribuídos para os sindicatos e eles não precisavam, inclusive, prestar conta desse dinheiro. Eles se livraram disso. No governo Lula, inclusive, houve uma lei que desobrigou-os a prestar conta desse dinheiro. Então, o que a gente via eram presidentes e diretores de sindicato cada vez mais ricos por aí e também sindicatos e centrais sindicais financiando partidos políticos e candidaturas avulsas, certo? Que é proibido por lei. Certo? Tudo isso com dinheiro, evidentemente, da contribuição sindical. A senhora é a favor que essa contribuição sindical volte dessa maneira? Não, concordo plenamente com o senhor. Só que eu acho que antes mesmo de ter sido feito da forma como foi feita a retirada, já era previsto uma reforma sindical. O sindicato é necessário, não adianta, porque é ele que dá força para as categorias. Mas, da forma como era feito, a gente via famílias perpetuando o poder nesses sindicatos. Era herança. Famílias há mais de 30 anos dentro do mesmo sindicato, exercendo, como o senhor disse, um patrimônio absurdo. Só que tudo que a gente paga tem que ter uma prestação de contas. Não pode ser da forma como era, livre, mas também o sindicato também perder totalmente a força, e tem sindicato que continua vigente, mas fazendo negociações absurdas, cobrando, inclusive, de trabalhadores para prestar qualquer auxílio. Outros sindicatos cresceram até, porque demonstraram a força que ele tinha, e outros faliram. Doutora, então, obviamente, sindicatos são 10 horas. Que já tinham um trabalho bom, outros extirparam, não existem mais, ou está sobrevivendo ali, fazendo até coisas que a gente duvida que seja uma coisa bacana, como fazer um acordo para pagar as verbas rescisórias de trabalhadores em 12 parcelas, mas o sindicato ter direito a receber a cada rescisão R$500. Isso, para mim, é absurdo. Agora são 10 horas e 53 minutos, nós estamos entrevistando a doutora Juliana Mendonça, que é especialista em direito trabalhista. Eu quero só fazer um comentário com a senhora.
Eu acho que o sindicato, ele começou a perder a força quando nós começamos a ter uma certa estabilidade na economia brasileira. Tem até teses aqui na Unicamp, do professor, ai meu Deus, eu já me lembro o nome dele, que ele é especialista nessa questão, em que ele demonstra que os sindicatos, eles tiveram muita força e foram muito importantes quando nós tínhamos uma inflação altíssima e nós tínhamos ali as negociações quase que draconianas entre os empresários e os trabalhadores, e nós temos o próprio ex-presidente Lula, que nasceu desse movimento dos sindicatos fortes metalúrgicos. Ao longo da estabilidade do país, os sindicatos foram perdendo o seu poder, foram também se corrompendo e muitas vezes perderam até a desconfiança do trabalhador. Tanto que quando tirou essa taxa, né, que era cobrada, essa contribuição obrigatória, os trabalhadores não reclamaram. Quem reclamaram foram os sindicatos, porque eles perderam uma fonte fácil de dinheiro. A senhora não acha que houve um desgaste ao longo desses anos em que que o sindicato se distanciou da necessidade desses trabalhadores? Não, sem sombra de dúvida. Eu, inclusive, sempre fui uma pessoa que concordei e achava que deveria, sim, acabar com a fonte desses sindicatos de forma obrigatória. Porque, a partir do momento que o empregado observa que ele está sendo cuidado, bem gerido, ele vai querer pagar, né? Porque ele pode fazer a contribuição facultativa. Se ele acha que ele não está sendo bem gerido, ele não vai querer pagar. Só que, como eu dei o exemplo para vocês, me preocupa alguns sindicatos estarem fazendo de uma forma para eles ganharem dinheiro às custas de, por exemplo, fazer uma rescisão absurda em 12 parcelas, porque ele tem força sindical. Porque, como eu disse, a reforma trabalhista deu mais poder para o sindicato, com o negociado versus legislado. O que a lei fala? Tem que pagar a verba trabalhista do trabalhador em 10 dias da rescisão do contrato de trabalho. O sindicato vai lá, negocia isso, fala assim, não, vai pagar em 10 parcelas o ano inteiro pagando as verbas rescisórias, mas garantindo que o meu vai ser pago à parte. Mas isso não é desonesto? Não é uma desonestidade do sindicato? Sim, mas é total, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é um absurdo. Só que, de certa forma, isso eu nunca tinha visto antes da reforma trabalhista. Eu nunca tinha visto algo tão grotesco como isso antes da reforma trabalhista. E o nosso judiciário trabalhista, ele só pode declarar a inconstitucionalidade dessa situação. Por quê? Está na lei. Tem previsão que ele pode, a negociação sindical, se sobrepor à legislação trabalhista. Sim. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a doutora Juliana Mendonça, que esteve conosco nesse segundo tempo aqui do Bastidores do Poder, falando sobre um assunto que acaba gerando muitas controvérsias, né? Agora tem uma outra pergunta do nosso ouvinte, do Edvalmir, perguntando, e as rescisões que são homologadas nas câmaras de conciliação de arbitragem? A senhora concorda com isso? Bem rapidinho para a gente poder terminar aqui. Não, elas não são obrigatórias, né? Na CLT, não tem obrigatoriedade de passar por conciliação e arbitragem. Então, a gente não tem necessidade nenhuma. O empregado, ele pode entrar com ação na justiça sem necessidade de passar por nenhuma arbitragem. Tá certo. Bom, muito obrigada, doutora Juliana Mendonça, por estar conosco nesta sexta-feira, falando sobre essa questão trabalhista, e desejar para a senhora um bom final de semana. Bom final de semana a todos e muito obrigada pelo convite, fico sempre à disposição. Bom, e nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sextou com o Faustão na tela da Band. Alô, galera! Nada melhor para consagrar o sextou que todo mundo gosta no churrascão do Faustão. Muita música, cacetadas e bate-papo descontraído.